Ok, nosso amigo MI6 gravando. Então, sessão 14. Lembrando vocês que o objetivo aqui hoje é conversar sobre composição de funções, com o propósito de usar isso para a interpretação geométrica das funções seno e cosseno, que nós já definimos. Então, começando a leitura, para f de A em B, uma função. F é injetora ou injetiva, são sinônimos. C e só C, para todo x, para todo y. C, x pertence ao domínio A da função. E, y pertence ao domínio A da função. E, x diferente de y, então, f de x diferente de f de y. Resumidamente, elementos diferentes do domínio sempre devem produzir imagens diferentes, para que a função seja injetora. Se houver dois elementos distintos do domínio com a mesma imagem, basta existir dois, a função é não injetora. Está claro o conceito de função injetora? Ok. Ok. Bem. Exemplos. Então vamos dar exemplo 1. A função injetora se elementos distintos do domínio obrigatoriamente corresponderem em imagens distintas. Ok aí, Leandro? Tá. Exemplos. Exemplo 1. F de R em R tal que F de x igual a 3x. Nós vamos provar que essa função é injetora. Então, se x é diferente de y, então 3x é diferente de 3y. Por que isso? Bem, se x é diferente de y, de duas uma. Ou x maior do que y, ou x menor do que y. Se x maior do que y, 3x é maior do que 3y. Se x menor do que y, 3x é menor do que 3y. Por isso que x diferente de y implica que 3x é diferente de 3y. Só que 3x é justamente a imagem de x pela função f, ou seja, f de x. E 3y é exatamente a imagem de y pela função f, ou seja, f de y. Logo, f de x é diferente de f de y. Logo, f é injetora. Estamos de acordo com a prova de que essa função f de x igual a 3x é injetora? Ok, então tá bom. Exemplo 2. Agora nós vamos dar um exemplo de uma função g que não é injetora. Então nós temos ali no exemplo 2 uma g de r em r, tal que g de x igual a x ao quadrado. Para provar que a função é não injetora, basta exibir dois elementos distintos do domínio que tenham a mesma imagem. Então, como o domínio da função é os reais, podemos exibir quaisquer números reais que satisfaçam essa condição. No caso, quanto que é g de menos 1? Sendo g de x igual ao quadrado de x, g de menos 1 é o quadrado de menos 1, que é 1. Ao passo que g de 1 é o quadrado de 1, que também é 1. Como menos 1 é diferente de 1 e a imagem de menos 1 é igual à imagem de 1 pela função g, então esse é um exemplo de uma função não injetora. Está claro o exemplo de função não injetora? Ok, tá bom. Continuando. Seja f de A em B uma função. F é sobrejetora ou sobrejetiva, são sinônimos, C e só C, para todo Z, se Z pertence ao contradomínio da função, que é aquele B, então existe x, tal que x pertence ao domínio, e f de x igual a Z. Ou seja, se uma função f de A em B seja sobrejetora,
todos os contradomínios sejam em algum do domínio. Este é o conceito de função sujetora. Ok, tá. Exemplos. Exemplo 1. F de R em R tal que F de X igual a 3X. Vejo que esse exemplo 1 é exatamente o mesmo exemplo 1 que a gente discutiu anteriormente para provar que essa função era injetiva. Agora nós vamos provar que essa função, além de injetiva, também é subjetiva. Então vejam lá. Continuando a leitura do texto, para todo Z pertencente aos reais, por que aos reais? Porque o contradomínio dessa função é o conjunto dos reais. Então, para todo Z pertencente ao conjunto dos reais, existe X pertencente aos reais, tal que F de X igual a Z. Como que a gente prova isso? Ora, ali está exigindo provar que para qualquer Z do contradomínio, existe X do domínio, tal que F de X igual a Z. Se estamos afirmando que existe esse X, nós temos que exibir esse X. Então, por isso está escrito ali, basta fazer X igual a 1/3 de Z. Por que isso? Então, vejam lá. Logo, F de 1/3 de Z é quanto? Ora, a função foi definida como F de argumento igual a 3 vezes argumento. Se o argumento é 1/3 de Z, então F de 1/3 de Z é 3 vezes 1/3 de Z. Mas 3 vezes 1/3 de Z é o próprio Z. Logo, a função é subjetora. Então, garantimos que para todo Z do contradomínio existe sim um X, que é 1/3 de Z, tal que a imagem desse X é Z. Estamos de acordo com esse primeiro exemplo de função sobrejetora? Ok. E Luísa está digitando. Posso ler A e B ao invés de domínio e contradomínio? Posso ler A e B ao invés de domínio e contradomínio? Aí que está, Heloísa. Nesse primeiro exemplo, o nosso conjunto A, domínio, é o conjunto dos reais. E o conjunto B, contradomínio, é o conjunto dos reais. Então, primeiro nós demos a definição de função subjetora para domínio A e contradomínio B qualquer, e agora estamos dando um exemplo de uma função subjetora. Tranquilo aí, Luísa? Da definição de subjetora, não no exemplo. Na definição, bem, é o que está escrito ali, né, Luísa? Seja f de A em B uma função. F é subjetora, C e só C. Para todo elemento de B, existe elemento de A. Para todo elemento Z de B, existe um elemento X de A, tal que F de X igual a Z. Nesse caso, A é o domínio e B é o contradomínio. Ok aí? Ok. Segundo exemplo. Agora nós vamos dar um exemplo de uma função que não é sobrejetora. G de R em R, tal que G de X é igual ao quadrado de X. Para provar que essa função é não subjetora, basta exibir um elemento do contradomínio que não seja imagem de qualquer elemento do domínio. Então vejam lá que está escrito. Não existe X pertencente ao domínio R dos reais, tal que G de X igual a menos 1. Uma vez que não existe real X, tal que X ao quadrado igual a menos 1. Logo, a função G é não sobrejetora. Ou seja, nós exibimos um elemento do contradomínio, no caso, o real menos 1, que não é imagem de qualquer X do domínio da função. Estamos de acordo com esse exemplo de função G não sobrejetora? Ok, tá bom.
Então, continuando a leitura. Sejam f de A em B e g de B em C funções. Vejam o que está acontecendo ali. Nós temos uma função f em que o contradomínio dela coincide com o domínio de uma certa função g. Há um motivo para estarmos fazendo isso. Então, nós temos ali duas funções f e g, de modo que o domínio de g coincide com o contradomínio de f. A composição, continuando a leitura, a composição de g com f é a função g bola f de A em C. Então, vejam, essa composição é uma função g bola f, ou seja, uma nova função, tal que o domínio dela coincide com o domínio de f e o contradomínio dela coincide com o contradomínio de g. E essa composição só é possível definir nessas condições que eu falei para vocês, que o domínio de g coincida com o contradomínio de f. Então, vou ler de novo ali. A composição de g com f é a função g bola f de A em C, tal que g bola f de cada x. Quem são esses x? São os x que pertencem ao domínio A da composição g bola f. Então, g bola f de x é igual a g de f de x, para todo x pertencente ao domínio A da composição. Então, eu vou dar exemplo. Então, olha lá. Exemplo. Sejam f de R em R e g de R em R, tais que f de x igual a 2x e g de x igual a x ao quadrado. Vejam vocês que o contradomínio de f coincide com o domínio de g, o que significa que nós podemos fazer a composição de g com f. Mas, além disso, o domínio de f coincide com o contradomínio de g, o que significa que podemos fazer também a composição de f com g. Então, vamos primeiro fazer a composição de g com f, nesse exemplo. Então, vejam lá, continuando a leitura. Logo, g bola f de R em R, por que g bola f é de R em R? Porque o domínio de g bola f tem que coincidir com o domínio de f. E o contradomínio de g bola f tem que coincidir com o contradomínio de g. Então, g bola f de R em R é dada por g bola f de x igual a g de f de x. Mas quanto é f de x nesse exemplo? Nesse exemplo, f de x é 2x. Mas quanto que é g de 2x? Bem, g foi definida como g de argumento igual ao quadrado do argumento. Como o argumento nesse caso é 2x, então g de 2x é o quadrado de 2x. Mas o quadrado de 2x é 4x ao quadrado. Estamos de acordo com esse exemplo de g bola f? Ok. Tá. Só que nesse caso específico, a gente pode determinar também f bola g. Eu estou precisando isso porque nem sempre o fato de podermos compor g com f implica que dá para compor f com g. Nesse exemplo, foram escolhidas as funções f e g, em que tanto o domínio quanto o domínio das duas são o mesmo conjunto. Aí, nesse caso, a gente pode compor tanto g com f quanto f com g. Então, vamos lá, continuando a leitura na terceira linha desse exemplo. F bola g de R em R é dada por f bola g de x igual a f de g de x. Mas quanto é g de x? G de x foi dado como o quadrado de x. Então, f de g de x é o f do quadrado de x. Mas quanto que é o f do quadrado de x? O f de argumento é o dobro do argumento, 2 vezes o argumento. Então, o f de x ao quadrado é 2x ao quadrado. Estamos de acordo com a composição f bola g?
Eu já respondo aí, Yuji, só um minutinho. Tá todo mundo de acordo aí? Ok. Bem, então, sim, Yuji. Algumas pessoas leem, ao invés de G bola F, G composição F ou G composta F. Aí é uma questão de gosto. Mas é uma prática comum também ler como bola. Ok aí, Yuji? Ok. Então vocês notam ali o seguinte, olha só o que está escrito no final desse exemplo. Esse exemplo deixa claro que composição é uma operação binária não comutativa. Então, mesmo que seja possível fazer composição F bola G e G bola F, isso não implica necessariamente que essas duas composições sejam a mesma função. Tanto é que nós demos um exemplo de duas funções F e G, de tal modo que dá para fazer composição G bola F e F bola G, e resulta em funções diferentes. Uma resultou 4x ao quadrado, outra 2x ao quadrado. Estamos de acordo com isso? O fato da operação de composição não ser comutativa? Existe decomposição de função? O que você chama de decomposição de função? Você quer dizer escrever a função como uma composição de outras funções? É isso, Leandro? Sim. Sim, sempre é possível expressar qualquer função como uma composição de duas ou mais funções. Isso é um teorema. Eu não escrevi o teorema aqui, mas é um teorema. Bem fácil de provar. Tá bom? Então, aliás, seria interessante vocês mesmos tentarem provar isso. Mas vamos lá. Teorema 30. Composição é uma operação associativa. Aquilo que vocês estão vendo escrito ali, I minúsculo ponto, E minúsculo ponto, é uma convenção muito usual, é uma abreviação para it est, que em latim significa isto é. Então vamos lá. Composição é uma operação associativa, ou seja, F bola G bola H é igual a F bola G bola H. Se todas as composições envolvidas existirem, porque como foi chamado a atenção para vocês, nem sempre é possível compor duas funções quaisquer. É necessário que o domínio de uma coincida com o contradomínio da outra para que seja possível definir a composição. Mas, no caso de existirem essas composições F bola G e F bola G bola H e G bola H e F bola G bola H, então essa igualdade vale. Essa propriedade de associatividade é extremamente útil. Ela encontra repercussões enormes, não só em teoria de conjuntos, mas em outros ramos da matemática também. Existem propriedades análogas a essa associatividade de composição em um outro ramo da matemática chamado teoria de categorias. E as aplicações disso, inclusive em física teórica, são enormes. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês literatura a respeito disso. Mas a ideia da associatividade é a seguinte: a composição é uma operação binária, ou seja, uma operação que se executa sobre duas ocorrências de funções. Então eu posso passar isso, Yuji, no grupo WhatsApp, tá bom? Mas então, composição é uma operação binária, mas o fato de ser associativa permite aplicarmos composição entre três ou mais funções, quantas funções quisermos, desde que seja uma quantia finita de funções, sem nos preocuparmos em priorizar quais funções a gente tem que compor primeiro. Então, se vocês vão compor F com G e H, tanto faz compor F com G e o resultado com H, quanto compor F com o resultado da composição de G com H. Como que prova que ela é associativa? Então, Andy, essa prova ela é bem fácil, bem direta, basta usar a definição de composição, G bola F de X é igual a G de F de X, e a demonstração sai em
2, no máximo 3 linhas. Eu deixo para vocês como um exercício sem valer nota, sem fins de avaliação, mas é um exercício interessante que vocês podem fazer e mostrar. Vocês podem mostrar a hora que vocês quiserem. Ok aí, mas é bem tranquila a prova. Então, Heloísa, é isso que está dizendo o Teorema 30, Luísa. O Teorema 30 envolve exatamente 3 funções. Por isso que eu estou ressaltando a importância do Teorema 30, que é o Teorema de associatividade. Se vocês vão compor F, bola G, bola H, o Teorema 30 está dizendo, tanto faz primeiro compor F com G e esse resultado compor com H, ou compor F com o resultado de G, bola H, vocês obtêm exatamente a mesma função. Ok aí, Luísa? Então, a partir dessa associatividade da composição, sai como consequência imediata que vocês podem compor quantas funções quiserem, sem se preocupar com prioridade, só que tem que tomar cuidado que composição é uma operação não comutativa, então vocês não podem comutar os fatores da composição. E aí vocês podem compor 4, 5, 6, 10, 38 funções, quantas vocês quiserem. Vamos ver. Se ela não pode ser comutativa, como ela pode ser associativa? Não entendi essa parte. Bem, Leandro, veja que na associatividade nenhuma função está sendo comutada. A ordem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é exatamente a mesma. F, G, H. Concorda? Leandro? Justamente. A não comutatividade significa, se vocês inverterem, trocarem a posição do G com H, por exemplo, escreverem lá do lado direito da igualdade F bola H bola G, aí essa igualdade não vai valer para toda e qualquer função. Ok, Leandro? Ok. Isso é importante vocês perceberem. Associatividade e comutatividade em operações binárias são propriedades independentes uma da outra. Agora, vamos a um outro conceito. Logo imediatamente após o Teorema 30. Uma função f de A em B admite inversa se e só se existe G de B em A, e essa G é justamente a função inversa, tal que G bola F é igual a identidade em A e F bola G é igual a identidade em B. Então vejam só, nós temos uma função f com domínio A e contra domínio B. Nem toda função admite inversa. Então aqui está a definição para garantir em que circunstâncias uma função admite inversa. Se e só se existe uma G de B em A, ou seja, a inversa de f tem como domínio o contradomínio da f e tem como contradomínio o domínio de f, tal que a composição G bola F resulta na identidade em A. Por que identidade em A? Porque G bola F é uma função que vai ter como domínio o conjunto A. E F bola G tem que resultar na identidade em B. Por que identidade em B? Porque F bola G vai ter como domínio o conjunto B. Então, esse é o conceito de função inversa. O que são essas funções de identidade? Bem, nós já definimos função de identidade. Então, eu vou apenas repetir aqui. Vejam lá a leitura. Sendo I de A e I de B, as funções de identidade sobre A e B, respectivamente. Então, o que essa função identidade A, identidade em A, domínio A contra domínio A, tal que x de a imagem de x pela próprio x. Função identitária que associa a cada x do domínio o próprio x. E a identidade em B,
função que associa a cada x de b uma imagem b, que é o próprio x. Intuitivamente falando, esse conceito de função inversa pode ser feita uma analogia com, por exemplo, inverso multiplicativo de um racional. Tá? Então, digamos que vocês têm um racional 4. Qual é o inverso multiplicativo do racional 4? É 1/4. Mas por que é 1/4? Porque o produto entre 4 e 1/4 resulta no neutro multiplicativo, que é o 1. O conceito de função inversa é análogo. Se a função f admite uma inversa g, a composição g bola f e a composição f bola g deve resultar em funções identidade. Por quê? Porque a função identidade é neutra em relação à composição. Se vocês fizerem a composição de qualquer função com uma função identidade, a composição de qualquer função f com uma função identidade, o resultado vai ser a própria função f. Tá ok até aí, gente? Ok, então tá. Continuando a leitura, é usual denotar a inversa de f, quando existe, por f-1. Observação: não confundir f-1 de x com f de x elevado a -1. É muito comum alunos fazerem essa confusão. Então, essa notação f-1 de x é simplesmente a imagem de x pela inversa f-1 da função f. Agora, f de x elevado a -1 é simplesmente o simétrico multiplicativo da imagem f de x. São conceitos distintos. Tá ok até aí, gente? Ok. Tá. Exemplo. Então, vejam lá. Seja f de R em R, tal que f de x igual a 3x. Logo, essa função admite inverso, e a gente vai mostrar isso. Olhem só. Logo, f-1 é uma função de R em R. Notem vocês que a função f tem como domínio R e contra o domínio o mesmo conjunto. Então, se existir inversa, essa inversa vai ser de R em R também. Então, continuando a leitura. Logo, f-1 de R em R é tal que f-1 de x é igual a 1/3 de x. Como que a gente garante isso? A prova está a seguir. Com efeito, f-1 bola f de x é quanto? Pela definição de composição, a f-1 bola f de x é f-1 de f de x. Mas a f de x é 3x, como nós demos. E quanto que é f-1 dessa 3x? Bem, a f-1 de argumento é 1/3 do argumento. Então, a f-1 de 3x é 1/3 de 3x, que é igual a x. Logo, a composição f-1 bola f resultou numa função identidade, que associa cada x dos reais como imagem o próprio x dos reais. Até aí tá ok? Ok. Tá. Então vejam só. Ou seja, f-1 bola f é a identidade sobre os reais. Só que não basta provar que f-1 bola f de x resulta em x. Nós temos que fazer também a composição de f com f-1. Nós já fizemos a composição de f-1 com f. Como a composição não é comutativa, e pela definição de função inversa, precisamos determinar também a composição de f com f-1. É essa conta que a gente vai fazer agora ali no texto. Então, além disso, f bola f-1 de x é, pela definição de composição, f de f-1 de x.
Mas quanto que é f menos 1 de x? É 1/3 de x. E quanto que é f de 1/3 de x? Ora, f de argumento é 3 vezes o argumento. Então, f de 1/3 de x é 3 vezes 1/3 de x, que é igual a x. E, novamente, temos uma função identidade sobre os reais. Então, a gente provou que f menos 1, bola f, é identidade sobre os reais, e f bola f menos 1 também é identidade sobre os reais. Estamos de acordo com isso? Ok. Ok. Não sabia dessa relação entre funções. Essa operação de composição, ela ajuda a revelar propriedades algébricas extremamente importantes sobre funções. Então, aquela analogia que eu fiz com números racionais, no caso de números racionais, todos eles admitem inverso multiplicativo, exceto o zero. No caso de funções, não. Existe uma infinidade de funções que não admitem inversa. Mas aquelas que admitem inversa vão satisfazer essas propriedades algébricas. Ok aí, Yuji? Eu já respondo aí, Luísa. E, Luísa, na escrita, o 1/3 sempre vem depois do x. A gente conversou já, Heloísa, a multiplicação entre reais é comutativa. 1/3 de x pode ser escrito tanto como 1/3 vezes x, quanto x vezes 1/3. Porque o produto entre números reais, que é um conceito que nós definimos lá nos primórdios, quando a gente estava falando sobre números reais, é uma operação comutativa. Ok aí, Luísa? Ok. Então, houve um aluno ou uma aluna, agora não lembro, da turma de matemática industrial, que fez a seguinte pergunta: como determinar a inversa de uma função? Porque vejam vocês que nesse exemplo que eu dei, a gente não fez nenhuma conta para determinar a inversa de f de x igual a 3x. Eu simplesmente joguei na cara de vocês, a inversa é essa, e aí provei que de fato é inversa. A gente não fez nenhuma conta para, a partir da função f, chegar na inversa. Vocês concordam com isso? Ok, ok. Então, essa é uma pergunta importante, já que não houve nenhum procedimento aqui para a gente fazer contas para determinar a inversa. Então, uma pergunta natural é: como que a gente calcula a inversa de uma função qualquer? Então, a resposta é a seguinte: não existe método. Tá? Não existe método algum que permita determinar a inversa de toda e qualquer função. Então, vou abrir um parênteses aqui, antes da gente continuar a leitura do documento, falar para vocês. Deixa eu escrever aqui. Em ciência de computação, existe um conceito chamado one-way function. Isso aí a gente pode traduzir como função de caminho único. O conceito de função de caminho único, eu não posso dar para vocês em detalhes, porque exige uma quantia enorme de pré-requisitos, mas eu vou dar a visão intuitiva. Tá? A visão intuitiva é que uma função é de caminho único se só se for muito difícil determinar a inversa dessa função. E quando eu falo muito difícil, significa computacionalmente, esqueça, você não vai conseguir determinar a inversa dessa função. Mesmo que a inversa exista. A inversa pode existir, ela vai existir, só que não é possível determiná-la por meios computacionais. Essa é uma questão em aberto. A existência dessas funções de caminho único é uma questão em aberto até os dias de hoje. Então vejam vocês, mesmo uma matemática feijão com arroz, que nem essa que a gente está vendo aqui, que é só composição de funções, tem por trás disso questões em aberto de extraordinária importância.
Qual é a importância disso? Essas funções de caminho único, elas podem ser extremamente úteis em processos de criptografia. Quando alguém deseja enviar uma mensagem criptografada para outra pessoa, qual é o objetivo de criptografia? Digamos, o Gabriel Vieira quer mandar uma mensagem para o Andy e é uma mensagem que ele quer que chegue apenas ao Andy e mais ninguém. Só que ele precisa enviar essa mensagem de alguma forma. E quando ele envia essa mensagem, existe o risco dessa mensagem ser interceptada no caminho por alguém que queira descobrir o que o Gabriel Vieira quer dizer para o Andy, sendo que não interessa nenhum outro que essa terceira parte descubra o conteúdo da mensagem. E aí essas funções de caminho único, se elas existirem, elas podem ser úteis em processos de criptografia simplesmente impossíveis de serem quebrados. Tá? Hoje em dia existem processos de criptografia impossíveis de serem quebrados, mas não são criados por meio de funções de caminho único. As funções de caminho único elas teriam certas vantagens sobre as atuais técnicas de criptografia inquebráveis. Vantagens enormes. Se alguém, qualquer pessoa que seja, exibir um único exemplo, vejam só, não estou falando de um teorema, basta exibir um único exemplo de função de caminho único, a pessoa que fizer isso automaticamente ganha um prêmio de $1 milhão, que é um dos prêmios do milênio. Um dos problemas do milênio, lá da Fundação Clay, é o famoso problema P igual a NP. É um problema em ciência de computação, o considerado o mais importante problema em computação da atualidade. E a existência, se alguém conseguir provar a existência de funções de caminho único, automaticamente dá uma resposta negativa para o problema P igual a NP. Ou seja, sai de troco a resolução do problema P igual a NP. Tá, ok? Então, só que essas funções de caminho único ninguém sabe se existem, e isso ajuda a ilustrar um pouco o quão difícil é para uma função qualquer determinar a inversa dela. Na literatura, à medida que a gente for estudando aqui, a gente vai vendo alguns exemplos de funções que admitem inversa, são exemplos bem conhecidos, mas se a pessoa deseja um método para determinar a inversa de uma função qualquer, não, esse método não existe. Até aí tá ok, gente? Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Tem como provar que uma criptografia não pode ser quebrada? Sim, né, Andy? Isso aí é uma coisa conhecida desde a década de... Puxa, Nossa, agora não me lembro desde que década, mas já faz décadas. É só ver o trabalho original, estou escrevendo aqui, de Claude Shannon. Então, Claude Shannon foi quem estabeleceu as bases da criptografia, que são usadas até hoje. Todos os sistemas de criptografia são baseados nesse artigo original de Claude Shannon. Tá? Na Segunda Guerra Mundial usavam uns códigos. Sim, códigos são usados muito antes disso. Andy, agora eu não lembro o nome do artigo, mas se você mandar lá no grupo WhatsApp, eu envio lá. Tá? É um artigo de leitura muito tranquila, é um artigo muito tranquilo de ler, e ele coloca todas as bases matemáticas de todos os sistemas de criptografia, incluindo aqueles que são impossíveis de quebrar. Tá? Então, por exemplo, a criptografia RSA, que é usada por redes bancárias, ela é uma criptografia que pode ser quebrada. Tá? Mas então, voltando... Então você manda lá, Andy, e a gente conversa daí. Mas o comentário do Leandro, muito antes da Segunda Guerra Mundial, criptografia é usada há milhares de anos. Tá? Existem muitas técnicas de criptografia. Mas então, voltando agora. Teorema 31. Se f admite inversa f-1, então a inversa da inversa de f é a própria f.
Então, se uma função admite inversa, a inversa dessa inversa retorna a função. Ok? Continuando a leitura. Logo depois do teorema 31. F de A em B é bijetora ou bijetiva. C e só C. F é injetora e sobrejetora. Então, vejam vocês que lá em cima, aquele exemplo, f de R em R, tal que f de x igual a 3x, essa função a gente provou que ela é tanto injetora quanto sobrejetora, o que faz dela bijetora. E o que faz dela como uma função que admite inversa. Por isso que eu coloquei no último exemplo essa mesma função, que não só é garantida a existência de sua inversa, como também é exibida a sua inversa. Até aí estamos ok? Tá bom. Tá bom. Então, teorema 32, uma função f de A em B admite inversa se e só C for bijetora. Tá? Então, vejam só. A definição de função inversa é dada via composição. Só que esse conceito de composição se amarra justamente com bijetividade. Então, uma função, a dizer que uma função admite inversa é equivalente a dizer que ela é bijetora. E agora vamos ao teorema 33, que é justamente o resultado que nos interessa para, no próximo encontro, a gente fazer a interpretação geométrica de seno e cosseno. Vejam lá o que diz o teorema 33. Sejam U uma função de V e V uma função de X. Ou seja, nós estamos falando ali de uma composição de funções. A função U de X é obtida pela composição de U com V. Então, se U é uma função de V e V é uma função de X, então a derivada de U em relação a X é a derivada de U em relação a V vezes a derivada de V em relação a X. Veja um comentário logo em seguida. Comumente, o teorema acima é escrito como du dx igual a du dv vezes dv dx. Esse é o teorema de derivada de composição de funções, mais conhecido na literatura como regra da cadeia, o que é um nome absolutamente horrível, porque o nome que melhor descreve é justamente derivada de função composta. Notem vocês que até aí está ok, antes de eu falar mais? Até aí está tranquilo? Tá. Então, notem vocês naquela observação logo depois do teorema 33, que olhando do lado direito da igualdade, a pessoa distraída pode achar que a demonstração desse teorema é muito fácil, simplificando dv com dv. Só que tem que tomar um extremo cuidado, porque aquele du dv e aí dv dx não são razões, aquilo são derivadas. E derivada não é uma razão. Derivada é um limite de uma razão, que é aquela definição de derivada que nós já demos, com aquele h no denominador, com h tendendo a zero. Acontece que o limite de razão é a razão de limites se o limite do denominador for diferente de zero. No entanto, em derivada, quando a derivada existe, o limite do denominador é sempre zero na definição de derivada. Logo, esse limite de razão não é uma razão de limites. O que significa que aquele du dv não é uma razão entre um certo du e um certo dv, assim como o dv dx não é uma razão de um certo dv por um certo dx. Então, a demonstração desse teorema ela dá mais trabalho do que possa aparentar. Até aí, tá ok, gente? Ok. Tá. Agora vejam um exemplo.
U de R em R, uma função tal que U de x é igual ao quadrado de 3x ao quadrado mais 2x. Como calcular a de U em relação a x? Essa é a pergunta. Então, nós vamos resolver esse problema usando duas técnicas. Na técnica 1, nós não vamos usar o teorema 33. Na técnica 2, nós vamos usar o teorema 33, e aí a gente vai discutir a diferença entre essas duas técnicas. Tranquilo aí? Ok. Ok. Tá. Então vamos lá. Técnica 1. Notem vocês que a função u de x é dada por 3x ao quadrado mais 2x, tudo isso ao quadrado. Então a técnica 1, a gente vai simplesmente desenvolver esse quadrado. Quanto que é o quadrado de 3x ao quadrado mais 2x? É 9x à quarta mais 12x ao cubo mais 4x ao quadrado. Agora que escrevemos a função u de x na forma de uma função polinomial, a derivada dela em relação a x é bem direta. 36x ao cubo mais 36x ao quadrado mais 8x, fim de discussão. Estão de acordo com a técnica 1 para determinar a derivada de u em relação a x? Ok. Ok. Tá. Agora a técnica 2. A técnica 2 a gente vai empregar o teorema 33 e ver o que acontece. Então vamos lá. Reescrever a função u como uma composição, que é uma pergunta que, se eu não me engano, foi o Leandro que fez. Se dá para decompor a função na forma de uma composição. Aqui está um exemplo de uma situação como essa. Então, olha lá. Reescrever a função u como uma composição, onde u de v é o quadrado de v e v de x é 3x ao quadrado mais 2x. Por que essa composição captura exatamente a mesma função u de x? Se o v é 3x ao quadrado mais 2x e u de v é o quadrado desse v, então nós vamos ter exatamente na composição de u com v o quadrado de 3x ao quadrado mais 2x. Vocês concordam com isso até aí? Ok. Os demais aí, gente, tranquilo? Pouca gente se manifestando. Tá? Tá bom. Agora que a gente reescreveu essa função u de x como uma composição de uma u de v com uma v de x, então, usando o teorema 33, quanto que é a derivada de u em relação a x? É a derivada de u em relação a v vezes a derivada de v em relação a x. Mas quanto que é a derivada de u em relação a v? Ora, u de v é v ao quadrado. Então, a derivada de u em relação a v é 2v. E v de x é 3x ao quadrado mais 2x. Então, a derivada de v em relação a x é 6x mais 2. Então, nós temos ali 2v que multiplica 6x mais 2. Mas quanto que é o v? O v é 3x ao quadrado mais 2x. Então, nós temos 2 que multiplica 3x ao quadrado mais 2x, que multiplica 6x mais 2. Multiplicando o 2 pelo primeiro par de parênteses, nós temos 6x ao quadrado mais 4x, sendo que ele está multiplicando por 6x mais 2. Fazendo o produto entre os dois fatores, nós temos ali 36x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 24x ao quadrado, mais 8x, que é exatamente 36x ao cubo, mais 36x ao quadrado, mais 8x, e que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve pela técnica 1. Estão de acordo com isso? Ok. Ok. Tá bom. Agora vejam o que está escrito logo a seguir. Técnica 2 acima pode ser inconveniente para o exemplo dado. Claro que ela é inconveniente para o exemplo dado, porque a técnica
a 2 consumiu mais contas do que a 1. No entanto, vejam o que diz lá no texto, ela se mostra muito eficiente para uma função U de R em R, tal que U de x é igual a 3x ao quadrado mais 2x, tudo isso elevado a 38. Se vocês forem usar a técnica 1 para determinar a derivada de U em relação a x, vocês vão ter que primeiro desenvolver essa potência 38 de 3x ao quadrado mais 2x, o que vai resultar em algo indecentemente enorme. É uma perda de tempo. Então, nesse caso, fica muito mais fácil usar o teorema de derivada de função composta. Nesse caso, a derivada dessa potência 38 de 3x ao quadrado mais 2x é simplesmente 38 vezes esse 3x ao quadrado mais 2x elevado a 37 vezes a derivada do que está dentro dos parênteses, 6x mais 2. Tá ok até aí, gente? Ok. Tá. Uma observação importante para vocês que são físicos. Esse teorema de derivação de função composta, ele não serve apenas para tornar as contas mais fáceis. Ele tem outras aplicações de enorme importância na física. Por exemplo, existe uma certa formulação para a mecânica clássica chamada, estou escrevendo aqui, formulação hamiltoniana. A mecânica clássica, que deriva daqueles trabalhos originais de Isaac Newton, classicamente admite 3 formulações. Uma delas é chamada formulação newtoniana, outra lagrangiana e outra hamiltoniana. Essa formulação hamiltoniana usa ostensivamente esse teorema de derivada de função composta. Então, esse é um exemplo com o qual vocês vão conviver quando vocês forem apresentados a formulação hamiltoniana para a mecânica. Não sei em que momento isso vai acontecer com vocês. Mas vocês vão usar bastante esse teorema de derivada de função composta. Vamos, antes de terminar essa discussão, vamos ver mais esses últimos 2 exemplos de aplicações do teorema de derivada de função composta. Então, veja que nos últimos 2 exemplos a gente faz 2 perguntas. Uma, a derivada em relação a x de seno do quadrado de x, e a outra, a derivada em relação a x do quadrado do seno de x. Vejam vocês que seno de x ao quadrado é uma função diferente de seno ao quadrado de x. Na primeira, nós temos uma composição de funções, onde a gente primeiro calcula o quadrado de x e, uma vez obtido o quadrado de x, determinamos o seno desse resultado. Na outra, nós temos o seno de x. Uma vez obtido o seno de x, nós determinamos o quadrado desse seno de x. Até aí tá ok? Tá bom, tá bom. Então vamos responder a primeira questão ali, dos 2 últimos exemplos. Quanto que é derivada em relação a x de seno de x ao quadrado? Neste caso, U de v é seno de v e v de x é x ao quadrado. Por que isso? Por causa daquilo que eu falei para vocês agora há pouco. No primeiro exemplo, nós primeiro determinamos o quadrado de x, depois determinamos o seno desse quadrado de x. Então nós temos uma operação mais interna, que é o quadrado de x, e uma operação mais externa, que é seno. Então, se U de v é seno de v e v de x é x ao quadrado, então o seno de v vai ser justamente o seno de x ao quadrado. Estamos de acordo com essa composição? Tá bom. Os demais aí? Só o Gabriel Vieira e o Yuji se manifestaram. Tudo tranquilo aí, gente? Tá bom. Então, agora que a gente reescreveu
seno de x ao quadrado na forma de uma composição, agora podemos usar o teorema de derivada de função composta. Logo, a derivada em relação a x de seno de x ao quadrado é a derivada de u em relação a v, vezes a derivada de v em relação a x. Mas quanto que é a derivada de u em relação a v? Bem, u de v é seno de v. E nós já provamos que se u de v é seno de v, a derivada de u em relação a v é cosseno de v. Por isso está escrito ali cosseno de v. Já o v de x é x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Então nós temos cosseno de v vezes 2x. Mas quem é v? V é x ao quadrado. Então nós temos cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Estamos de acordo com o primeiro exemplo? Tá bom. Tá bom. Pessoal silencioso. Okidoki. Vamos para o último exemplo. Quanto que é a derivada em relação a x do seno ao quadrado de x? Neste caso, u de v é igual ao quadrado de v. E v de x é o seno de x. Por que isso? Porque a operação mais interna é seno de x. E a operação mais externa é o quadrado desse seno de x. Então, se u de v é v ao quadrado e v de x é seno de x, então u de x é o quadrado desse seno de x. Logo, quanto que é a derivada em relação a x de seno ao quadrado de x? É a derivada de u em relação a v vezes a derivada de v em relação a x. Mas quanto que é a derivada de u em relação a v? U de v é v ao quadrado. Logo, a derivada de u em relação a v é 2v. E a derivada de v em relação a x? Bem, v de x é seno de x. Como nós já provamos, a derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x. Então, nós temos 2v cosseno de x. Mas quem é v? V é seno de x. Logo, essa última derivada é 2 seno de x vezes cosseno de x. Estamos de acordo com isso? Tá bom. Demais aí, gente? Tudo tranquilo? Bem, a experiência mostra que alunos que estão em contato pela primeira vez com esse teorema de derivada de função composta, também conhecido como regra da cadeia, encontram bastante dificuldade para calcular essas derivadas usando esse teorema. Então, minha recomendação é: existe uma enorme literatura, livros, sites, repletos de exercícios resolvidos, usando justamente a regra da cadeia. Minha recomendação é que vocês escolham, sei lá, uns 3 ou 4 desses exercícios quaisquer. Vocês podem escolher desses 3 ou 4, digamos, 1 ou 2 serão mais fáceis de trabalhar e mais 1 ou 2 que sejam mais difíceis, para determinar justamente as derivadas dessas funções usando esse teorema de derivada de função composta. Tá? A gente vai ver outros exemplos de aplicações disso daqui, inclusive esse último exemplo que eu dei para vocês, derivada em relação a x de seno ao quadrado de x, esse exemplo vai ser de extraordinária importância para a gente fazer a interpretação geométrica de seno e cosseno. Ok aí, gente? Tá. Estou tentando lembrar se tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Não, eu acho que isso. Eu tenho a sensação que tinha mais algo para dizer, mas agora não estou lembrando. No livro do Guidorizi tem esse teorema. Esse teorema é bem conhecido, ele está presente em todos os livros de cálculo, incluindo o Guidorizi, Leandro. Ah, sim, o que eu estava lembrando. Agora eu lembrei, tá? Que é o seguinte, ó.
Existe uma generalização desse teorema de derivada de função composta, uma generalização da regra da cadeia, chamado teorema de Faade-Bruno. Estou escrevendo aqui para vocês, Faade-Bruno. No seguinte sentido, notem vocês que a regra da cadeia trata apenas de derivada primeira. Só permite responder quanto que é derivada primeira de uma composição de funções. A composição de uma função U com uma função V. O teorema de Faade-Bruno ele generaliza a regra da cadeia para a derivada de qualquer ordem. Então, a partir do teorema de Faade-Bruno, é possível determinar a derivada de qualquer ordem de uma composição de duas funções. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que esse teorema tem um enunciado enorme, gigantesco. A fórmula para calcular a derivada de função composta de qualquer ordem é gigantesca. E a parte mais interessante dessa fórmula é que não é possível, a partir de processos dedutivos, chegar nessa fórmula. Só que Faade-Bruno chegou nessa fórmula, mesmo sem haver qualquer processo dedutivo que permita obter essa fórmula. Essa fórmula ela é demonstrada a partir de um processo chamado indução, que inclusive, se eu não me engano, foi novamente o Leandro que perguntou em algum momento aí se a gente ia estudar indução. Então, a parte bacana desse teorema de Faade-Bruno é que, apesar da fórmula obtida ser gigantesca e não poder ser obtida por meios dedutivos, usando indução é muito tranquilo provar que aquela fórmula, de fato, traduz a derivada de ordem n da composição de funções. A Faade-Bruno é o único caso que eu conheço de matemático santo. Faade-Bruno não foi apenas um matemático, mas ele é também um santo. Ele, em vida, não considerava matemática uma atividade tão importante, para ele era mais importante as atividades de catequização. Ele era cristão e, por conta disso, ele acabou sendo canonizado. Tá? É até um exemplo interessante, justamente o único matemático santo, pelo menos que eu ouvi falar até hoje, tenha conseguido um resultado tão espantoso, tão extraordinário quanto esse teorema que leva o nome dele. Então, a título de curiosidade, eu recomendo a vocês darem uma olhada. Esse teorema também tem aplicações. Ele tem aplicações no estudo, por exemplo, de distribuições quânticas, no estudo de distribuição de gases quânticos. Temos aplicações bem divertidas desse teorema. Para tratar, inclusive, de efeitos como força Casimir, umas coisas assim. Tem uma literatura grande a respeito. Tá bom? Podemos encerrar, então, gente? Não, não Casimiro. Eu disse Casimir. Só deixa eu